que nos trouxe aqui também foi esse livro, né? O Outlive, a Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, do Peter Attia. É um livro que caiu no meu colo foi um podcast que eu assisti, que falava muito sobre prevenção, e eu, como fisioterapeuta, atuo muito em nível preventivo, né? E esse livro, ele fala muito sobre o exercício como remédio. O tempo todo ele fala sobre isso, né? E acaba que puxa um pouco de sardinha pro meu lado. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse livro, Larissa, é que ele fala que o câncer não é mais uma sentença de morte. E não é, Né? com E eu queria que certeza. você comentasse um pouco sobre isso, porque primeiro que as pessoas já falam assim, eu tenho um câncer, né? Parece que já apostou, né? Já é meu, né? Já guardei pra mim, é meu bichinho de estimação. Eu queria muito que você comentasse sobre isso. Várias coisas que eu acho interessante nas colocações dele, porque ele é cirurgião oncológico. Sim, Ele sim, não chegou a completar a residência, mas ele sim. teve uma formação em cirurgia oncológica e ele viveu de muito perto a morte. Ele via muitos pacientes morrerem, ele tinha uma realidade relacionada a isso. E isso, inclusive, trouxe para ele, né, que fez com que ele largasse a medicina Aham. E e logo trabalhasse só? depois que trouxe para ele o que que eu preciso fazer? Eu preciso Sim. prevenir. E hoje a gente já tem, né, diagnósticos precoces que colocam câncer. Ah, diagnostiquei um câncer muito precoce. Fui lá, operei, precisei fazer uma quimio, uma rádio. Tô curada, fui curado daquele câncer e eu consigo a cada vez mais viver com um histórico. Tive um câncer. Sim. Não como assim, ai, tenho um câncer, sou um paciente, né, que lido com isso todo dia, é um paciente paliativo. Então, acho que é cada vez mais com esse diagnóstico precoce traz essa frase: o câncer não é uma sentença de morte. Nossa, que bênção. E também para aquelas pessoas que não diagnosticam tão precocemente, a gente já tem com a evolução do tratamento anos de sobrevida. Uau. Então, pacientes que hoje vivem muito. Então, antes era Uhum. assim, fui diagnosticado com câncer de pulmão. Meu Deus, eu vou morrer em 6 meses. Sim. Que a grande maioria dos pacientes morria em 6 meses. Hoje a gente tem um monte de paciente com câncer de pulmão curado, às vezes ressecou, Uau. às vezes fez uma imunoterapia, às vezes fez uma terapia-alvo e que está há anos sem evidência de doença, mesmo a doença metastática. Então, ao Tem, passo que a pesquisa vai evoluindo, os tratamentos também vão, né, exatamente, e a Larissa? cada vez mais, né, o intuito, até eu fui numa aula no Congresso Americano que teve esse ano, que o intuito é que daqui a pouco, né, o câncer a gente consiga tratar como a diabetes, como a hipertensão, para ser uma doença crônica, para aqueles pacientes que a gente não tem opção de curar. E para aqueles que a gente tem opção de curar, diagnosticando de forma mais precoce, que seja isso aí. Tratou, acabou, tratamentos mais efetivos, com menos chances de recidiva, né? De que isso volte um dia. E é interessante você falar sobre isso, né, Larissa? Porque esse autor, o Peter Attia, ele fala exatamente isso. Ele coloca o câncer no rol de doenças crônicas, né? Porque como ele estuda muito a longevidade, ele coloca, como ele fala, os quatro cavaleiros, né? Então, doença cardiovascular hoje mata muito mais. As neurovasculares e as cerebrovasculares, todas essas matam muito mais. Ele fala sobre diabetes tipo 2. É. Ele fala sobre as demências e o câncer, que são os quatro que ele coloca, né? E eu acho interessante ele colocar isso no rol, né? Das doenças crônicas. Sim, Porque é possível, né? Que sim. a gente conduza o paciente para essa cronicidade sem que ele necessariamente morra. E também, hoje, né, até saiu na Nature há uns anos atrás um artigo que falava sobre a epidemia de câncer em pacientes jovens, pacientes Olha, menores de 40 anos. Então, quando ele traz isso, a gente também tem que pensar que hoje a gente tem diagnósticos muito mais precoces que a gente tinha antes. Isso uhum, eleva o nosso número de casos, então tem muito mais casos de câncer diagnosticados, diagnosticados. que antes eu nem diagnosticava. A Aham, pessoa morreu, não sei nem por quê. sim, sim. Era muito assim, né? E também porque hoje a gente. O mundo mudou, tudo mudou. É. A gente tem uma vida muito diferente do que era uma vida antigamente. E talvez isso tenha trazido esse diagnóstico para cada vez pessoas mais jovens, cada vez sendo mais diagnosticado, daí entrando num rol de doenças crônicas e que talvez daqui a pouco vai ser o número 1 em causas de morte no mundo, É, ultrapassando doenças cardiovasculares. cardiovasculares, né? E isso vai acontecer num futuro muito breve. Uhum. Porque a gente tem mais diagnóstico.
A gente tem Uhum. mais pessoas vivendo com câncer e a gente tem também um número maior de pessoas, né, assim, se Sim. cuidando. Talvez, É. né, usando terapias mais efetivas para doenças cardiovasculares, controlando melhor a diabetes, controlando melhor a dieta, que vai reduzindo a morte por essas outras causas. Uhum. E Larissa, nós comentamos também sobre o livro, você falando da diferença que se tem hoje de terapias auxiliares nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Existe um gap muito grande ainda? Quando a gente fala em prevenção, hoje os Estados Unidos é super invasivo, assim, né, nessa questão. A Uhum. gente tem o que ele coloca aí, uma medicina 3.0, que é uma medicina que, Aham. na verdade, não existe, né? Se a gente for pensar. Hoje a gente prega a medicina baseada em evidência, a Sim, sim, oncologia, sim. né? Que é baseada em estudo científico e tudo mais. Lá, por questão de como funcionam as coisas, eles já conseguem, de uma forma muito maior, fazer, por exemplo, painéis genéticos para a população como um todo. Existe um grupo que vai indicar ali ressonâncias de corpo inteiro, que vai indicar para esses pacientes também um segmento, às vezes com biópsias líquidas, com coisas que a gente não tem na realidade. Uhum. Quando a gente pensa Brasil, quando a gente pensa em Europa, hoje a gente não tem, inclusive, tanto dado científico para respaldar isso como um Uhum. todo. Uhum. Existem muitos profissionais que colocam isso nas medidas preventivas, nas medidas diagnósticas, a gente não tem como respaldar isso. Uhum. E aqui no Brasil a gente vive, né, uma medicina que é muito embasada até para justificar os custos. Sim, é verdade. Tudo isso tem custos, assim, altíssimos, né? Altíssimos, A né? gente já tem uma bolha aí na saúde, onde Sim. o SUS tem custos altíssimos, onde, se a gente pensar na medicina privada, os convênios também hoje têm dívidas, né, muito grandes, Uhum. porque é tudo muito caro. Sim. Então, por isso que lá eles são mais invasivos nessa parte. Uhum. Existem coisas muito boas Uhum. e coisas que eu acho que talvez daqui a pouco não vai fazer sentido nenhum.